Agora, daqueles momentos, gente, é raro, mas tem acontecido com alguma frequência, em encontros assim com autoridades, acaba vazando um áudio ou outro de falas que são ditas em off, ou seja, fora dos microfones oficiais. E foi exatamente o que aconteceu com o presidente Lula em algumas situações. Américo Martins citou o momento que ele falava com uma autoridade da Coreia do Sul e fala que Trump agia como um ditador, como um imperador, perdão. E agora nós vamos ver o momento em que Lula está conversando com a diretora presidente do FMI, a Kristalina Georgieva, e o chanceler alemão Friedrich Merz. E ele fala para eles: eu nunca fui de esquerda. Vamos ver. In the US, the Republicans have more than the Democrats and all. What time? Na França, France também, o socialista tem bem menos. socialists have less time in office than. Ou seja, o que isso prova? What does this prove? Que o mundo não é de esquerda. O mundo é do caminho do meio. Is in the middle. The middle way. Essa é a verdade. That's the truth. But what you did when you became president the first time, everybody expected to lose the left. But you were. You were expected to Você foi direto sempre, but I was never elected. I was never elected. Mas essa era a imagem que eu tinha. Eu era um dirigente sindical I was a labor leader in the past. que tinha uma belíssima redação do sindicalismo alemão, Trade union in Germany. muito forte a minha Very relação. strong relationship. Tinha uma relação boa com o sindicalismo italiano, with the Italian labor tinha uma relação boa very good relationship. na festa de defesa, CFT, which is the French Federation, and UGT from Spain. eu nunca me vi. Em 1980, 1980. eu vi um congresso na Rússia que eu fui convidado. Eu não fui na Rússia, porque eu estava condenado pela lei de segurança nacional. Eu fiz uma viagem pela Europa, But I made a trip around Europe angariando solidariedade. seeking for solidarity. E aí, Then eu passei a ser tratado I started to be como treated anticomunista. anti-communist. Everybody É muito bom isso. Juliana Lopes já chega comigo. Vocês repararam, gente, que as imagens são imagens da transmissão do que está acontecendo, com a chegada das lideranças, o Modi da Índia, a Meloni da Itália, e as imagens vão circulando, até que a gente não consegue colar uma coisa na outra. É muito bom isso. O Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, sempre disse que Lula nunca foi de esquerda. Você quer começar uma briga na esquerda, falar isso, ou na direita também, né? A direita dizendo sim, um esquerdista. E o que o presidente Lula quis dizer com essa fala? A gente pode ter uma sinalização que a Américo trouxe brilhantemente qual era o contexto dessa reunião. A gente está falando de lideranças, né, de centro-direita até, discutindo questões ali mais amplas em relação ao mundo, mas ele destoando muito. Não assinou vários documentos, ainda que concordasse, por exemplo, com o combate ao ebola, tinha questões ali que deveriam ser colocadas, destoando como um líder de esquerda, mas colocando ali que ele é essa pessoa mediadora, né? Tentando colocar o pragmatismo. E uma fala que também dá um recado para como Lula se comportará a partir de algum momento no cenário doméstico. Se a gente for pensar que tem uma eleição polarizada, mas tem uma disputa muito grande agora pelo eleitor indeciso, aquele que não tem ali o dogma do bolsonarismo, nem está ali aliado às ideias do presidente Lula e do PT em si, essa pessoa precisa ser conquistada. E é exatamente com esse discurso, como ele fez em outros mandatos também, que o presidente Lula faz um aceno a essas pessoas. Dentro do PT, eu falo que é uma briga, porque tem uma ala ali que entende sim que quem faz alianças com partidos que vão para além da base governista, para além da esquerda, o centrão em si, que faz parte, inclusive, do governo, não é tão esquerdista assim. O que Lula estava dizendo era, não sou comunista e não sou esquerdista ideológico. Ainda que ele seja colocado nesse lugar aqui no Brasil, nesse lugar político, se a gente for olhar para um contexto mais amplo, né, no mundo, realmente quem faz essa aliança e tenta fazer essa aliança e tenta esse meio do caminho, que é o que ele estava colocando,
colocando nessa fala, não é de fato um esquerdista raiz. Então é uma fala muito interessante que mostra muito sobre como o presidente quer se colocar como esse mediador, como esse ser político pragmático para, enfim, todos os outros países, destoando um pouco do que queriam ali os integrantes do G7, mas quer se colocar internacionalmente como essa figura, e como vai ter que buscar um pouco desse discurso para tentar conquistar um eleitorado que ainda está afastado do governo, não entendeu ainda em quem vai votar e precisa decidir esse voto até outubro. Então, uma fala que foi registrada ali, né, sem que ele quisesse, mas que diz muito sobre as questões políticas que vão ser colocadas como até alguns entraves aqui para que o presidente consiga avançar nessa campanha eleitoral também. Claro, a gente nunca ouviu o Lula falar isso num discurso oficial. Exatamente. Né? Porque aqui a semântica tem outra natureza e ela tem outro objetivo. A semântica da política, ou seja, o significado do que se diz, né? O uso das palavras, tudo isso tem um peso no posicionamento do presidente da República. Né? E Lula, quando é candidato à presidência e é eleito em 2002, ele traz como vice-presidente José Alencar, Centrão, PMDB raiz, exatamente. PL raiz, né? E agora, quando é eleito de novo, é eleito com a frente ampla, depois acaba levando o governo, aí sim, mais para a esquerda. Mas a história dele acaba mostrando isso que você acabou de dizer, Juliana. Obrigada. Vamos fechar o capítulo de curiosidades desse G7. A gente vai ver agora um momento em que Donald Trump chega atrasado numa das reuniões dos chefes de Estado. Já começa aí, né? Quando ele viu todo mundo sentado, inclusive o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, que assumiu o lugar dele, porque ele não chegou. Aí o Trump olha sério assim, mas acaba falando em tom de brincadeira. I am the boss. Eu sou o chefe.